Olá, amigos. Hoje nos encontramos mais uma vez para conversar a respeito das lições que se encontram no livro Coragem, psicografia do nosso Chico, por espíritos diversos. Hoje falaremos a respeito da lição número 25 desse livro, ditada pelo nosso Emmanuel ao Chico, que se intitula Abençoa Também. Nessa lição, nosso Emmanuel fala sobre as nossas atitudes de colaboração, de participação positiva nas situações de dor e sofrimento que obrigatoriamente acontecem com os homens aqui na Terra. Mas, antes de prosseguir com essa conversa, que parece assim muito delicada, simplesmente com cunho religioso, parece de um auto-reforço superficial, nós vamos estudar o capítulo número 4 do livro Nosso Lar, do nosso André Luiz. Nós devemos falar que a doutrina espírita não é simplesmente uma religião a mais. Kardec foi muito claro ao dizer que a doutrina espírita é uma obra de educação. O Emmanuel afirma categoricamente que a doutrina espírita é uma universidade para a vida. Ela nos ensina a viver e conviver. Muito bem. As pessoas podem dizer assim, mas João, de onde que vocês tiram esses fatos? Nós sabemos que a doutrina espírita, o Consolador Prometido, é uma sequência de revelação que se faz a seguir de Jesus. Jesus prometeu muito claramente que mandaria o Consolador Prometido, que poderia falar para a gente coisas, ensinar coisas, esclarecer coisas que não tínhamos condição de entender naquela época dele. Hoje, nós já podemos. Sabemos que o Evangelho de Jesus é uma obra de educação. A gente sabe que é uma obra de amor, de consolação, de esperança, de encorajamento, de libertação, mas é também de justiça. E a doutrina espírita, ela vem no momento oportuno, como dissemos, mostrar tudo, ressaltando que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos ocorre. Através de uma lei chamada Lei de Ação e Reação. Ou seja, toda atitude que nós tomarmos em relação às outras pessoas ou em relação ao meio reflete positivamente ou negativamente a nosso benefício ou em nosso detrimento. Mas nós somos responsáveis por isso. Esclarece também a doutrina espírita que a lei de causa e efeito, ela não vai frutificar numa outra encarnação. Ela é automática, ela é imediata. E é disso que o nosso André Luiz relata no seu livro, nessa lição do capítulo 4. E nós devemos dizer assim, a obra de André Luiz, a coleção Nosso Lar, não são romances. São livros didáticos na forma romanceada. Então a gente deve atentar com muito carinho a cada palavra, a cada lição, a cada conceito que ele deixa, que tem o objetivo de educar, de elucidar, de responsabilizar consequentemente a nós. André Luiz estava recolhido no Hospital do Plano Espiritual em Nosso Lar, depois de 8 anos no umbral. Ele ainda apresentava as marcas no seu perispírito da doença que o conduziu à morte na Terra. Que foi um câncer de intestino, que levou a uma obstrução intestinal, e ele veio a falecer pós-cirurgias naquela época. O Dr. Henrique de Luna diz assim, André, não fique triste, chateado quando as pessoas te chamam de suicida. Suicida é aquela pessoa que produz o próprio desencarne. Ele diz assim, você não sabia que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das nossas ações praticadas no mundo. E, portanto, a origem do tumor
que o acometeu, isso é, no seu caso, André, deve-se a atitudes levianas que você tomava. E mais ainda, talvez a doença não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e de temperança. Entretanto, o seu modo de conviver exasperado, sombrio, captava vibrações destruidoras naqueles que o ouviam. Você nunca imaginou, por acaso, André, que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Portanto, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os seus semelhantes, que muitas vezes e frequentemente você ofendeu sem pensar, conduziram-no à esfera dos seres doentes e inferiores, agravando em muito seu estado físico. O que Dr. Henrique de Luna está dizendo? Está dizendo que a causa da doença que acometeu o nosso André teve origem nas suas atitudes. Teve origem na tua invigilância. E mais ainda, ele é muito claro ao dizer que se a atitude dele em relação às pessoas que o cercavam fosse outra, a evolução da doença seria diversa. Veja bem, a própria medicina atual, ela não sabe direito como é que funciona isso. Mas eles dizem o seguinte, que existem fatores que são a aceitação do paciente, a confiança do paciente no tratamento e nas pessoas que cuidam dele, a gratidão, o padrão de gratidão, de positividade e de alegria tem a capacidade de mudar o curso das doenças. João, mas de onde vocês tiraram tais coisas assim? A doutrina espírita criou isso? Não. Nós já dissemos que nós somos simplesmente continuidade dos ensinamentos de Jesus. E Jesus foi muito claro que o homem na Terra só terá solução quando ele for médico de si mesmo. Mas essa história do que a gente faz na lei de ação e reação resultar positivamente ou negativamente para a gente. Porque também da lei de Jesus, que diz assim, o que nós semearmos, isso também nós colheremos. E é bom saber que, quando adoecemos, isso então aconteceu com a nossa colaboração. E se nós nos desequilibramos, a doutrina espírita vem, que é o Consolador prometido, dizer, nós temos a condição, a capacidade de plasmar verdadeiramente em nós o reequilíbrio e, quem sabe, anulando o mal e levando a cura e o fim do sofrimento. Assim, nós voltamos para a lição do nosso Emmanuel, que agora enriquecida, ele diz assim, olha só, são palavras muito claras, mas assim, delicadinhas, para quem está em sofrimento. A gente não adianta falar muito para a cabeça, fala para o coração. Que ele diz assim, ó, olha, quando você estiver doente, coopera também nos procedimentos de cura, abençoando a ti mesmo. Olha só, abençoa teu coração, abençoa teu cérebro, teus olhos, teu estômago, tuas mãos e teus pés. Abençoa todas as faculdades e ferramentas que você carrega no teu corpo. Porque Deus te abençoa constantemente, a cada instante, te oportunizando até a cura de si mesmo. Abençoa o ar que respiras. Abençoa o alimento que te nutre, o remédio que te refaz, as palavras que te animam, o socorro que te alivia e até a oração que consola. Porque junto às células doentes ou fatigadas, não te empregues o fogo da tensão nem o corrosivo do desespero. Você é responsável pela sua própria cura. Mas, se o melhor para nós
for o caminho natural de retorno ao plano espiritual no fim das nossas forças, no descenso do desgaste do nosso corpo físico, que é obrigatório, lembre-se, agradeça tudo que você recebeu e abençoa, ainda que esse período de vida na Terra seja pequeno. Utilize para aprender e colaborar. Pacifique-se, porque isso é medicamento. Que Deus nos abençoe a cada instante e nos ilumine para sempre para receber, aceitar e conduzir, carrear para nós e para aqueles que nos cercam os elementos de cura que nós somos riquíssimos neles. Que assim seja.